Você já se perguntou qual é o papel da avaliação psicológica num contexto escolar? Ou como os testes psicológicos podem auxiliar alunos, professores e famílias a enfrentarem desafios cotidianos? A psicologia escolar ou educacional utiliza a avaliação psicológica para compreender dificuldades emocionais, cognitivas e comportamentais dos estudantes, auxiliando na criação de estratégias eficazes para o seu desenvolvimento. Além disso, os testes psicológicos são ferramentas essenciais nesse processo, permitindo análise mais precisa de questões como dificuldade de aprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento e aspectos emocionais que impactam no desempenho escolar. Eu sou Gabriela Matécia. E eu, Itana Almeida. E você está no canal Psi 360. E para auxiliar no nosso bate-papo, nós convidamos a psicóloga Lívia Marinho, a qual irá compartilhar um pouco das suas experiências e esclarecer algumas dúvidas sobre essa área de atuação tão importante. Seja bem-vinda, Lívia. Ela está aqui com a gente de uma forma Obrigada, Gabriela. Bom, eu sou Lívia Marinho, psicóloga, atuo há mais de 10 anos com clínica e avaliação psicológica e hoje fui convidada por Gabriela e Itana para a gente falar sobre avaliação psicológica, que eles pediram um enfoque sobre o contexto escolar. Então vamos destrinchar um pouquinho as dúvidas e o que mais houver para a gente saber sobre esse tema. Então, Lívia, o que te motivou a seguir essa abordagem que você utiliza, que é a área da avaliação psicológica? Eu vou tentar ser objetiva, mas assim, eu gosto muito de teste, eu gosto muito de observar, eu gosto das pessoas, gosto de comportamento, gosto de prever coisas e sempre achei que eu tinha um lado de desvendar pessoas, mentes e coisas nesse sentido. Então, não fugi muito da minha ideia inicial de teoria. Então, a clínica me ajuda muito com a mente e os testes com as questões objetivas e comportamentais, né? Além de ajudar as pessoas no próprio processo inicial, que pode ser um diagnóstico ou não, mais um encaminhamento, um acolhimento, coisas que possam fazer muita diferença para ela em qualquer estágio que ela esteja. Como são realizadas as etapas da avaliação psicológica neste contexto, das demandas que você recebe? No geral, a escola ela traz para a gente questões clínicas e muitas vezes para avaliação. Não é sempre que a gente tem um encaminhamento diferente. Esse é o que acontece normalmente. Às vezes a criança ou o adolescente ele tem uma questão com a timidez excessiva ou está sofrendo algum tipo de bullying no colégio, aí já são as demandas mais clínicas. No caso de comportamento ou dificuldade na aprendizagem, aí vem a questão da avaliação em si. E pode ser qualquer critério que a escola entenda que ou não está acompanhando bem as aulas, ou o comportamento está agressivo demais, ou lento demais. Então, são as primeiras observações que chegam deles para a gente aqui no consultório. Então, as etapas. Normalmente, o encaminhamento, a gente recebe algum tipo de encaminhamento. Logo depois, a entrevista de anamnese com os pais, que é o padrão. E depois, a entrevista com o próprio cliente, que é a criança ou adolescente. E a preparação do material. Nessa etapa aí é onde eu vou selecionar quais são os materiais que eu vou realmente utilizar para investigar aquela pessoa. Depois a gente inicia as sessões e vão de 10 a 15, depende de cada caso. Faz o encontro com os pais responsáveis, mais um, que é para a gente ir desenvolvendo a história de vida daquela pessoa que está sendo avaliada. Sim. E finalizando os testes, a gente começa a correção e interpretação para a possível diagnose. A etapa final é a construção do laudo neuropsicológico. Ao final disso, fazemos uma última entrevista devolutiva com os pais, que é uma sessão de fechamento, que normalmente vai os pais e a criança. Se tiver algo muito particular que eu observei, eu chamo a pessoa sozinha um pouco, mas normalmente a gente faz um conjunto, para a gente poder esmiuçar o laudo direitinho, não ficar dúvidas. Que eles poderem compreender e dar seguimento, seja lá quais forem as orientações que a gente tiver observado ali.
E sobre os testes, quais foram os motivos que geralmente influenciam você a escolhê-los? Isso aí depende muito de idade e de questão observacional, por exemplo. Eu tenho um protocolo padrão, que é um teste inicial, inteligência, atenção. E depois a gente observa o que é que aquilo vai ser investigado e no decorrer do tempo, nas 2 primeiras sessões, enquanto a gente ainda está programando tudo com ele só, né? Com o paciente só. Aí dá para a gente entender o que mais que precisa. Então tem a ver com a idade, tem a ver com a escolaridade e compreensão, tem a ver também com o que eu acredito que ele pode render naquele teste, ou não, né? Então, às vezes, tem um teste de raciocínio verbal que é ótimo, mas eu estou vendo que ele tem um conhecimento intelectual um pouco diminuído, então não vou usar aquele tipo, eu tenho que escolher um outro. Ele vai baseando nisso. Sim. Tá? As escolhas geralmente são isso: idade, aptidão, escolaridade. E depois a gente vê a lixa, né? Dentro da lixa, o que a gente pode escolher. Por isso que é muito importante, né, esse cuidado que você tem das sessões, das avaliações antes do teste. Né? E isso tem que ficar muito claro para nós, futuros psicólogos, que isso deve ser avaliado de uma forma muito paulatina e cautelosa, né, principalmente. Precisa, porque se a gente escolhe um teste, ou uma bateria, ou uma escala que não vai fluir, a gente perde tempo, você perde dinheiro, no caso, a pessoa que te contrata, e você também, porque pode ser que aquela pessoa não queira te pagar pelo tempo, é por isso que eu já fecho um pacote com a sessão, para evitar de ter alguma dificuldade, de aparecer no final alguma dúvida. Ah, mas eram tantas sessões, por que que mudou? Porque assim, quando você começa a avaliação, o que que acontece? Eu tenho uma pessoa que pode concluir a avaliação toda em 10 sessões. Mas eu tenho aquele que vai precisar da 11ª, da 12ª, da 3ª, da 4ª e da 5ª. Entende? Então, geralmente, a média são 12 sessões, até porque tem encontro com os pais e tudo mais. Quando precisa, ter um cuidado muito grande, porque quando você usa um teste, um protocolo uma vez, você demora um tempo para reutilizar. Então, se ele não confiar na sua avaliação, por exemplo, ou se pedirem outro tipo de laudo, não é indicado que a criança ou adolescente saia e vá fazer outra testagem com outro profissional e use os mesmos instrumentos. Sim. Né? No caso de reavaliação mesmo, quando eu pego, eu olho o que foi utilizado no anterior para evitar. E a depender do que seja, por exemplo, o VISC é um teste de inteligência padrão ouro, que é conceituadíssimo. Então, se eu precisar usar, eu vou dizer, olha, eu preciso que você volte daqui a pouco tempo, porque não dá para a criança ou adolescente reutilizar aquilo, é muito pouco tempo, então ele termina aprendendo o que tem no teste, ao invés de construir o que precisa. Sim. Então, tudo isso é muito cauteloso mesmo. Sim. Você estava falando dos testes, como o VISC, por exemplo, né, questão de inteligência. Quais as demandas que você mais recebe na clínica que exigem uma avaliação psicológica? Assim, dentro do âmbito escolar, normalmente os encaminhamentos são, como eu te falei antes, sobre comportamento, lentidão, dificuldade de aprendizagem, coisa desse tipo. Hoje em dia está uma gama de diagnósticos sobre autismo e TDAH. Tem um público que diz, não, mas é porque as pessoas hoje estão com mais conhecimento e estão diagnosticando. E tem outra gama que diz, que palhaçada isso. Né? Eu fico um pouco receosa de tanto diagnóstico, até porque como eu trabalho na clínica e eu sou junguiana, ou seja, eu trabalho muito com símbolo, com a percepção do indivíduo, eu percebo que às vezes você tem traços de uma coisa, mas não significa que você tenha ou seja essa coisa. Então você pode estar num momento da sua vida, vamos supor, vocês são adolescentes, né? Então, eu estou com problema em casa, depende dos pais, aí os pais estão brigando, você está com a dificuldade, você não pode se manter. Às vezes a válvula de escape daquela pessoa, o que é?
fingir que nada aconteceu, ficar em Nárnia, coisas desse tipo, né? Então, não, ela já está assim há muitos anos. Claro que ela está há muitos anos, as brigas estão acontecendo há muitos anos, ela não suporta. Então, antes que ela venha a ter um processo de psicose futuro, a psique dela faz o quê? Segura aquilo, dá um jeito de ela não se envolver, não se melindrar totalmente com aquilo, ela foge. Né? Então, até você trazer na clínica depois essa pessoa de volta é um pouquinho complexo, mas ainda assim, não é por isso que eu vou dizer que ela é autista, entende? Ou que ela tem alguma questão desse tipo. São traços que acontecem e eu acho que o diagnóstico hoje precisa ter muito cuidado, porque nem tudo é autismo e TDAH, você tem fases, né? Se fosse assim, eu seria vários diagnósticos, porque não tem como, né? A gente vive numa sociedade que está tão conturbada e hoje com tudo mais caro, com as pessoas mais necessitadas, o adoecimento mental crescente. Então isso aí é bem complexo. Então as demandas principais são autismo, TDAH, hoje em dia cresceu muito altas habilidades, que é o conhecido como superdotação. E normalmente em criança é mais raro, mas às vezes acontece uma deficiência intelectual ou algum tipo de trauma que foi gerado. Então, normalmente, as escolas observam muito esses caracteres e encaminham, né? Pedem para que os pais tragam para uma avaliação. E sobre o momento da devolutiva para os pais e professores, como é que ocorre esse processo? Quando eu concluo o processo, o laudo, né, para eu fechar todo o processo daquela pessoa, a gente faz essa devolutiva. Então, dentro da devolutiva, vamos esmiuçar o laudo, tudo que está ali, normalmente são umas 15 a 20 páginas, às vezes até fica, mas isso é raro. Então, tudo que está explicadinho ali, o que aconteceu, como é que está funcionando cada capacidade daquele filho. E dentro disso aí, eu uso também para finalizar com as observações de hipótese diagnóstica, vamos supor. Olha, Gabriela tem traços operacionais, com dificuldade, está difuso, tem uma caractere de um TDAH com misto, mas ela está numa fase assim, tal. Nesse caso, ela precisa da medicação ou ela não precisa da medicação. Eu vou avaliando conforme eu vou conhecendo aquela pessoa durante as sessões. Então, eu explico isso tudo na devolutiva, oriento, faço os encaminhamentos, vamos lá. Tem que ir para um médico tal, tem que ir para uma fono ou para um psicopedagogo, depende do que seja. Então, eu deixo tudo explicadinho para que não tenha dúvidas. Se tiverem, eles me perguntam, eu ainda deixo no telefone, óbvio, né, para que eles possam sinalizar caso precise de alguma coisa. Então, eu fecho dentro disso aí. Com a escola, eu faço no meio do processo. Porque não necessariamente os pais querem que você encaminhe o laudo para a escola. Sim. Então, isso é uma obrigação nossa, respeitar. Questão ética, né? Muito A gente está importante. sendo... Exatamente. A gente está sendo contratado para falar de um tema que pode ser delicado. Então, eu vou dizer assim, ele tem um traço sociopata. A depender de quem sejam as pessoas responsáveis na escola, a depender do que os pais digam. Agora, quando é algo muito grave, aí a gente tem até que reportar as autoridades. Né? Mas não é o caso, assim, é muito raro. Pelo menos para mim, na minha realidade, né? É uma coisa bem rara. Então, a escola é vista nesse sentido. A gente faz a investigação junto com ela, faço sempre uma sessão com os responsáveis lá, ou a direção, ou a professora. Normalmente é o setor pedagógico quando tem. E incluo as informações para ajudar a montar a conclusão do laudo. Depois disso, só se os pais quiserem. Aí a gente marca, sim, uma devolutiva com as pessoas na escola para explicar exatamente o que está acontecendo e como é que a gente pode tomar medidas para resolução. Sim. Okay?
E em caso de resistência a um diagnóstico, por exemplo, né, a gente está falando muito da família. E em caso de uma resistência a um diagnóstico, a uma intervenção psicológica, como é que você conduz uma certa conversa, digamos assim? Alguma vez você já lidou com uma reação inesperada? Porque é algo muito delicado, né? Mas normalmente os pais fingem muito, né? Mas você percebe porque eles chegam um pouquinho trancados, não querem muita conversa. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro, tá? Às vezes a gente pensa assim, não, é só o pai. Não, eu já peguei, por exemplo, o pai que queria o filho com uma resposta e mãe com uma certa ressalva de levar ali, não precisa, tal. E já aconteceu de mãe tirar filho de terapia, por exemplo, porque acha que o filho não tem nada. Então, isso aí não é uma coisa que a gente possa mensurar. Mas quando eles chegam com essa demanda, eu sempre tenho um termo, né, que eu peço para assinarem. Normalmente eu peço que ambos assinem, mas não que seja a obrigatoriedade de ter ambas assinaturas. Uma já é suficiente, só que quando eles têm, por exemplo, um divórcio litigioso, isso gera um caos. Enfim. Exatamente. Porque um quer, outro não quer, e você ainda pode ser processado. Então tenha muito cuidado com isso. Tá. Escutaram, né, futuros psicólogos? Você observa que a instituição escolar segue as recomendações das intervenções psicológicas ou enfrenta dificuldades para poder implementá-las? Depende da escola. Então, tem escola que sim, que a gente orienta e eles tentam colocar tudo direitinho. Muitas vezes eles já têm um núcleo de direcionamento, por exemplo, tem sala separada para pessoas que fazem avaliação especial. Tem escolas que não. Então, assim, o que a escola quer, ela quer mais uma resposta, ela quer mais que você diga o que está acontecendo, ela precisa saber. Hoje em dia as escolas não são como as de antigamente, e nem tem como ser. Né? Mudou-se muita coisa, então todo mundo fica atrelado só a cada um quer se livrar do seu problema. Sim. Entende? Então, a escola manda vamos supor, para mim, acontece isso. Claro que não é a escola diretamente, né? Tem que passar pelos pais, os pais chegam até mim. Então, manda, e aí você tem que fazer a avaliação, e aí quando não tem nada, que estranho, né? Não tem nada, o que está acontecendo? Então, né? Às vezes não é demanda de avaliação, às vezes é demanda clínica. A busca, né, por uma resposta. Exatamente, porque às vezes a escola, a verdade quer que ela não tem condição de lidar com determinados alunos. Né? Sim, então, o que acontece depois? Elas convidam o aluno a desistir de ficar lá. Né? Bem chique essa frase, né? Enfim, tipo, se matricule em outra escola no que vem, por favor. Né? Mas a escola em si, quando ela quer, quando ela tem recurso, ela... Porém, acontece assim de eles conseguirem adaptar, se for o caso. Né? Se não, acontece essa solicitação cuidadosa de buscar outra instituição. Tá. Agora vamos falar sobre os valores, né? Qual é o custo médio dos testes psicológicos que você utiliza para essas demandas que você recebe? Mas assim, cada avaliação me custa em média R$ 1.500. Só de teste, R$ 1.500 a R$ 1.600. Porque alguns testes também são extremamente caros, né? Só o protocolo do WISC, quando eu for aplicar o WISC, a gente aplica mais ou menos 2 sessões. A gente tem o quê? Uns R$ 300 emitido. Só nas folhas. Fique claro, entendeu? Você não vai sair. Né? Então, quando eu vejo alguém cobrando um balãozinho baixo, eu digo, ou não usa um WISC, ou outros, né, que são normalmente testes de inteligência bem caro, especialmente infantil. Mas eu nem sei, assim, eu parei de questionar o que aquela pessoa faz. Ela vive de alguma coisa que eu não sei o que é. Né? Mas, enfim,
Só de teste é isso. Então, assim, o custo da avaliação vai ser o custo dos testes que eu utilizo, mais o custo da minha hora de trabalho, mais o custo do custo operacional, sala, luz, essas coisas que a gente tem que embutir, né, em cada cliente, e aí a gente chega num valor final de quanto que seria mais ou menos a nossa sessão. Respondi? Sim. E qual é a remuneração média mensal de um psicólogo especializado na aplicação de testes? Não vou responder. Mentira. A gente colocou no roteiro resposta opcional. Aí ela gastou com a cara dele. Realmente, ela está super certa. Tem o seu direito. Pode falar. Mas assim, o que acontece? Isso vai depender de quanto cada um cobra, da demanda que ela tem. Né? Quando eu comentei agora, tem gente que cobra muito menos, né? Eu já vi gente cobrando R$1.200 numa avaliação. Quase pouco. Mas não é problema meu, né? Em partes. De um outro lado, porque a gente está disputando o mesmo espaço, então quando você tem uma pessoa que cobra muito mais, fica estranho. Pense você, né? Você vai estudar em algum lugar que tem um critério muito menor, o que é isso? O que ela vende a mais, né? Sim. Claro que sempre tem. Porém, as pessoas estão buscando um mercado, então elas estão buscando que cobre menos. Então, depende do fluxo de avaliação, de quanto você cobra e do que você pode render ali. Então, por exemplo, eu tenho uma média hoje de 5 avaliações mês. 5 avaliações mês de neuropice. Avaliação psicológica, enfim. Não vou ficar especulando muito, não. Que isso gera confusão. Então, você faz o cálculo em cima daquilo que você cobra. Então, se eu cobro 2.000, aí vai ser 2 vezes 5. A depender. Eu não pego muito mais que isso, não, porque é muito cansativo. Porque vocês ainda não fazem. Realmente. Quando vocês fizerem, vocês venham lá comigo e me contam. Tá. Mas tem gente que faz muito, eu não tenho estrutura, então o meu limite é sempre um pouco menor. Eu nunca cobro preço médio, meu preço é sempre um pouquinho a mais, porque eu entrego mais. Então eu me dou muito naquilo ali, eu me disponibilizo, eu dou atenção, eu cuido, eu realmente faço aquilo que hoje você pouco vê se fer feito. Então, para mim, eu não abro mão disso. Então tem gente que abre, aí é problema de cada um. Sim. Né? Mas a média é baseada em quanto você cobra e versus a quantidade de pessoas que você consegue e pode atender. Fechou. Entendeu? Para finalizar, quais aspectos você considera assim são essenciais que o futuro psicólogo ele considere ao seguir a área da avaliação psicológica, principalmente na questão dos testes, né? Vamos lá. Então, para a psicologia em si, você precisa gostar bem de estudar e de ler muito por mês, né? De escrever também, até porque você vai montar laudo. Então, montar laudo é quase parir, né? Eu sempre brinco assim, porque você vai ter que botar para fora toda a sua motivação e criatividade dentro daquele laudo. Por mais que você tenha um padrão a seguir, a construção nunca é igual, né? São pessoas diferentes, momentos diferentes, então você vai sempre escrever aquilo tudo muito novo. Então, se eu for falar de Gabriela, é diferente de eu falar de Júlia, que é diferente de eu falar de José, que é diferente enfim, de todo mundo. Então, quando a gente faz isso, é necessário que a gente tenha essa disposição. Sim. Então, um laudo leva em torno de 15 a 30 páginas. Pense aí, você lá, digitando, escrevendo, construindo aquilo. Então, é importante que você tenha pelo menos interesse nisso, né? E que consiga fazer, se predispor, ter algum tipo de motivação, né? E também lidar com pessoas, porque em momentos de crise, você vai precisar manejar conflito, você vai precisar manejar pai, mãe, até paciente mesmo. Então, ter conhecimento é extremamente importante, vontade de atuar, ler, obviamente, estudar é indispensável. E com relação à avaliação psicológica, mais especificamente, você tem que estar sempre dentro do site do conselho, onde ele chama SATEPS. Que você vai verificar cada teste que está apto ou não.
porque, assim, existe um mercado, eu chamo de um mercado negro isso aí, porque isso é terrível para as nossas finanças. Você chega, você usa um teste um tempo, aí daqui a pouco esse teste não está mais lá, você tem que se virar para encontrar outro para poder substituir. E aí você está lá na sua casa, com o seu consultório, com aquele protocolo todo aquele teste que lhe custou, sei lá, no mais barato, R$ 500. E aí você não pode mais usar, simplesmente. E aí quando volta, normalmente já vem renovado, e nem sempre você vai poder usar novamente. Sim, né? sim. Foi o caso agora, a gente teve do HTP e a gente teve do TPIC, enfim, que é um teste de memória, então a gente teve alguns casos assim. Um deles a gente ainda conseguia, que foi o BPA, reaproveitar as folhas, mas o manual totalmente reformulado. Tudo bem, estava bem defasado mesmo, o BPA estava precisando, mas né, isso aí a gente precisa estar sempre acompanhando. Um teste que você coloque fora do prazo pode te dar um processo, inclusive. Porque muda tudo. Sim. Gente, o nosso bate-papo de hoje está acabando, mas gostaríamos de agradecer a Lívia pela sua contribuição, por dedicar um tempinho aqui para esclarecer as nossas dúvidas de futuros psicólogos, né? Lívia, muito obrigada, tá? Obrigada, Lívia. Por nada, disponha, meninas. Desejo sucesso para vocês nessa escolha, né? Porque isso é importante, que vocês saibam o que vocês querem escolher. Aquilo que está disponível dentro do coração de vocês, porque é o que vai fazer com que vocês sejam profissionais melhores qualificados e mais excepcionais, né? Gente, ela é uma querida. Ela é uma fofa demais. Gente, muito obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, ative o sininho, as notificações, nos siga nas redes sociais, tá? Um beijo, até o próximo Psi 360.